Olá, até que ponto a impunidade colabora para a continuidade da corrupção na política brasileira? Essa é uma das reflexões que fez o senador Rodrigo Hollenberg e é também tema dessa nossa entrevista no programa Argumento. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. A gente vê nos últimos meses que a sociedade está mais sensível à questão da corrupção e com isso também o debate dentro do Congresso Nacional também se intensifica, né? O senhor levantou em plenário essa questão entre as providências que a gente tem que tomar. Certamente, o combate à impunidade também significa o combate à corrupção, não é isso? Veja bem, primeiro é um prazer estar aqui, mas eu quero registrar que eu represento a unidade da Federação, o Distrito Federal, que foi a unidade da Federação que mais sofreu com a corrupção recentemente. Brasília protagonizou um dos maiores escândalos de corrupção do país há cerca de 2 anos atrás, que trouxe inúmeros prejuízos, ainda traz inúmeros prejuízos à vida da cidade, à imagem da cidade diante do Brasil, a autoestima da cidade que foi à lona, um prejuízo enorme, a deterioração dos serviços públicos, a paralisação de diversas obras importantes para a cidade, e foi isso, sem dúvida, que motivou que fizesse com que a maior manifestação contra a corrupção ocorrida no Brasil no dia 7 de setembro tenha ocorrido exatamente em Brasília. Mas o que me preocupa é que, se nós não combatermos efetivamente a impunidade, nós não vamos terminar com a corrupção. A impunidade digamos assim, é o alimento da corrupção. E eu me referia que a questão em Brasília foi tão grave, que mereceu da Procuradoria-Geral da República um pedido de intervenção federal no Distrito Federal. A cidade ficou bastante traumatizada com tudo o que aconteceu. Pois bem, passados quase 2 anos desse episódio, até hoje ninguém foi denunciado. E as informações que temos, até pela imprensa, que alguns desses personagens políticos já estariam se mobilizando novamente em torno da possibilidade de disputa a novas eleições. Então, isso desanima a população, isso revolta, indigna a população. E eu tenho convicção que um dos olhares atentos do Senado Federal deve ser de como agilizar os processos judiciais, como reduzir o número de recursos e como terminar com a impunidade no país. A gente tem que fazer com que as punições sejam efetivadas para que sirvam como medidas inibidoras para a prática de novos atos de corrupção. O senhor também levanta uma questão interessante, que é a questão do voto secreto, né? São questões, assim, que margeiam, assim, que ficam em volta da questão da corrupção, mas que afetam diretamente esse problema no Brasil, né, senador? O senhor pode falar um pouco sobre essa questão do voto secreto? Eu tenho dito que nós só teremos mudanças expressivas e significativas no combate à corrupção se tivermos uma ampla mobilização da população e permanente mobilização da população. Não pode ser esporádica, ela tem que ser permanente. Vou dar um exemplo dos avanços que conquistamos em relação em função da mobilização popular. A aprovação recente da lei da ficha limpa, que precisamos que o Supremo definitivamente diga que ela é constitucional e que ela está valendo para todos e já a partir da próxima eleição, e a lei que pune a compra de votos. Então isso demonstra que quando a população se mobiliza e pressiona o Congresso, e não é só o brasileiro, as casas políticas, eles funcionam sob pressão. Então a mobilização da população é extremamente importante para isso. E um dos avanços do processo legislativo é o voto aberto. É claro que o cidadão comum, o eleitor, a população de uma forma geral, ela tem direito de saber como vota o seu representante. Nós vivemos num sistema representativo. Ora, a população tem que saber como vota o seu representante e se efetivamente ele está sendo representado por aquele mandato parlamentar.